Boa noite a todos. Estou aqui para falar um pouquinho de Vasco, falar um pouquinho de futebol. Tive aí uma ausência no canal, né, de alguns meses. Teve muita coisa aí que aconteceu na minha vida, né? Fiz uma cirurgia. Fiquei até um período desligado um pouco das redes sociais, longe do computador. Claro, acompanhando futebol como sempre, mas tive aí um pouco off, né? Agora voltando com o canal, gostaria de falar um pouco sobre um dos temas aí que eu mais falei no canal até agora, né, que é futebol, falar sobre o Vasco. No meu último vídeo eu tinha trazido uma visão muito mais esperançosa, né? Uma visão de um futuro que parecia muito promissor que vinha pela frente em relação ao Vasco da Gama. Porém, né, as coisas não estão acontecendo como eu esperava e como boa parte da torcida do Vasco esperava. De fato, tinham sinais positivos, haviam sinais de que tinha um bom futuro pela frente, que o Vasco tinha boas possibilidades de fazer um ano tranquilo. Mas, como tudo na vida pode ocorrer de maneira inesperada, houve muitos percalços que atrapalharam esse caminho do Vasco. Acho que um dos percalços que mais atrapalhou esse caminho do Vasco foi a questão do trabalho do Maurício Barbieri. Foi um trabalho que ele começou a ter um declínio. Ele começou a se degenerar. O time do Vasco tinha uma proposta de posse de bola, algumas questões ali básicas, mas que funcionavam bastante, né, de atrair o adversário, fazer uma mudança de lado de jogo rápida para pegar a superioridade numérica. Tinha algumas questões que já estavam ficando até muito óbvias, que era o que o Vasco tinha a oferecer, mas tinham essas questões que elas eram propostas. E parece que quanto mais o Vasco avançou no Brasileirão, mais essas questões elas foram sumindo, elas foram sendo erradicadas digamos que do ideal do jogo da equipe. Né? A equipe ela passou a ser uma equipe puramente reativa, uma equipe puramente defensiva, que jogava por uma bola. Isso funcionou no jogo com o Galo. Acho que o jogo com o Galo foi um jogo fraco. Olhando em perspectiva, eu já revi pedaços do jogo um tempo depois e tirando um pouco mais da emoção do momento, foi um jogo fraco. Foi um jogo que foi uma grande atuação do Léo Jardim e foi uma grande atuação do Gabriel Peck, mas no jogo como um todo foi um jogo muito fraco. Já olhando para agora, né, para os últimos jogos, você não consegue enxergar mais nenhuma semelhança do que o Vasco joga agora para o que o Vasco jogava antes do Brasileirão. Acho que o único jogo que o Vasco conseguiu ter um pouco disso foi o jogo com o Palmeiras. O jogo com o Palmeiras foi um jogo muito bom, que o Vasco conseguiu ter um pouco do que ele tinha de melhor no começo do ano. Foi de fato um bom jogo, que o Vasco fez um jogo de alto nível e um jogo equilibrado com o Palmeiras. Mas os outros jogos, inclusive as suas vitórias, né? A recente vitória contra o Cuiabá e as suas duas únicas vitórias, né? A recente vitória com o Cuiabá e a vitória lá com o Galo no começo do campeonato. São jogos realmente muito complicados. Sabe? São jogos que você ganhou porque o adversário teve num dia ruim e seu goleiro teve num grande dia. Essas questões às vezes fazem muita diferença. Principalmente no jogo com o Galo, foi um jogo espetacular do Léo Jardim. No jogo com o Cuiabá, acho que foi um bom jogo do goleiro do Vasco também. E também teve um pouco de sorte, mas acredito que foram duas vitórias muito fortuitas. E a equipe do Vasco, ela trabalhou muito pouco para conquistar os pontos que conseguiu. Eu diria até que o Vasco não merece nem os 9 pontos que ele tem na tabela. Eu diria até que o Vasco não merece os 9 pontos que ele tem na tabela, embora isso pareça muito emblemático, muito exagerado da minha parte, mas se você for ver por merecimento, talvez o Vasco merecesse não ter ganho os jogos que ganhou e ter ganho talvez um ou outro jogo que ele perdeu, ou ter empatado um ou outro jogo que ele não conseguiu empatar, sei lá. O Vasco podia ter 4 pontos a mais, só que ter perdido esse jogo com o Galo, esse jogo com o Cuiabá, sabe? E tá até pior na tabela, teria com menos 2 pontos, estaria com 7 pontos. Então, assim, acho que a urgência dessa mudança, ela foi necessária. A demissão do Maurício Barbieri, ela se fez justa, diante que o time vinha piorando a cada rodada, o time piorava mais e mais e mais. E a saída do Barbieri, ela traz o alento de pelo menos poder vir um treinador que faça essas peças funcionarem melhor.
porque parecia que quanto mais se passavam semanas e quanto mais a equipe do Vasco treinava, pior ela ficava. Eu não consigo explicar, ninguém consegue explicar o que aconteceu. Talvez alguns meses, alguns anos depois, algum jogador dê entrevista e fale sobre alguma coisa de vestiário, alguma coisa, não sei. Mas que a equipe piorava, que a rodada piorava. E foi uma decisão muito ruim do Paulo Brax. Ele manteve o Barbieri por bastante tempo como foi mantido. Foi um trabalho que ele já estava morto. Não deveria ter sido mantido para o jogo contra o Goiás. O Vasco teve a pausa da data FIFA para treinar a equipe, para preparar a equipe. E mesmo assim, o Vasco não aproveitou essa pausa. E poderia ter contratado outro treinador. No lugar do Maurício Barbieri. E esse outro treinador poderia ter tido um tempo de trabalho. Ele poderia ter trabalhado os 10 dias. Ele poderia ter trabalhado entre o jogo do Cuiabá e o próximo jogo com o Botafogo. Ele teria tido mais tempo. Foi um erro. O Vasco está perdendo tempo. O coitado do auxiliar está fazendo o que pode, mas o Vasco está perdendo tempo, porque o auxiliar ele não vai assumir, não tem condições de auxiliar assumir. Ele vai quebrar um galho e vai ganhar tempo. Mas ganhar tempo pra quê? Se for pro Vasco contratar um técnico que eu coloco aqui entre aspas qualquer, não for nenhum grande nome da Europa, não for um Tite, por exemplo, se não for algo desse nível, não tem pra que ficar com essa demora toda, não é necessário. Entendeu? Eu não consigo entender a falta de senso de urgência que a diretoria do Vasco tem, que essa diretoria do Vasco ela merece muito mais críticas do que o próprio Maurício Barbieri. O Maurício Barbieri merece todas as críticas do mundo. Eu acho que ele fez um trabalho terrível no Vasco. Um trabalho que quando chegou na hora H no Brasileirão e na Copa do Brasil, onde tinham jogos de mais alto nível, ele se mostrou um técnico extremamente limitado, mas a culpa não foi só dele. Ele tem uma parcela de culpa até que eu diria até ínfima, comparada à qualidade do elenco, mas o elenco não se contrata. A culpa da qualidade do elenco é do Paulo Brax. A 777, se ela tivesse uma visão de urgência, uma visão do tamanho do problema que o Vasco está se metendo, eles deveriam demitir toda a cúpula do Vasco. O Abel Braga, que é um homem que tem sua história no futebol, um homem aí que é um ex-grande treinador, mas onde ele exerceu essa função de diretor de futebol? Onde ele exerceu essa função? Onde? Ele não exerceu essa função em canto nenhum. Ele não tem vivência com essa função de diretor de futebol. Ele não tem vivência. O que ele está fazendo como diretor de futebol na equipe do Vasco? O Paulo Brax ele roubou a parte das contratações. As contratações que deram certo eram contratações óbvias. Léo Jardim e Jair. Para contratar o Léo Jardim, para contratar o Jair principalmente, poxa, não precisava. Não precisava de uma equipe de scout, não precisava de um diretor de futebol, de um CEO. Porra, qualquer diretor amador conseguiria contratar. Os jogadores que deram certo. E os que deram errado, todas as apostas deram errado. Aproveitamento baixíssimo nas contratações. Então teria que ser demitido também. A 777 ela também não pode lavar as mãos e dizer: nossa, gastamos 100 milhões, não podemos fazer nada. Se o time cair, isso é até financeiramente de pouca inteligência. Por quê? Se o Vasco cair, a 777 não vai ganhar mais o dinheiro da TV no nível que ganha. Vai ganhar um contrato ínfimo ali com o Grupo Bandeirantes. Muito abaixo do que é o contrato de pay-per-view de Série A do Premier, que também tem esse contrato para a Série B, mas é muito menor. E TV aberta nem se fala. TV aberta nem para comparar a Série A e B no Brasil. Tá nem para comparar. E aí a 777 vai deixar o time cair. Eles não estão conseguindo pensar nenhuma visão comercial, tá ligado? Nenhuma visão comercial. Eles estão conseguindo pensar uma boa visão comercial mínima. Não estão conseguindo. Acho isso muito falho. Eles deveriam ter mais senso de urgência e parece não ter. Eles mantêm lá o Luiz Melo, mantém o Paulo Brax, sabe, não estão investindo em contratação, seria a hora de investir. Eles têm que pensar que o Vasco na Série A, os jogadores jovens que eles contrataram e os jogadores da base, eles têm uma vitrine muito maior do que na Série B. Uma queda para a Série B vai ser uma tragédia, mas aí fica aquela continha, sabe, o diretor de marketing aumenta o ticket médio do sócio, aí o sócio diminui, só que o faturamento de sócio aumenta, porque se você for ver, o aumento cobriu os sócios que perdeu, mas, poxa, não era muito melhor você aumentar o ticket médio muito pouco ou não aumentar, mas você aumentar o número de sócios, porque o potencial de ganho de sócios que o Vasco tem é enorme. O Vasco vive esse movimento sanfona de perca e ganho de sócios,
Mas ele tem uma capacidade muito grande de adquirir sócios. O Vasco já passou, se eu não me engano, o Vasco já passou de 100 mil sócios. Em algum momento específico aí, antes da pandemia. Mas o time não aproveita isso. Eles têm uma máquina de dinheiro nas mãos, mas eles não sabem como operar. E parece que a 777 é realmente uma empresa, na questão do futebol, totalmente amadora. Eles não sabem o que estão fazendo. Ou estão muito mal assessorados. Mas eu acredito que, muito provavelmente, é mais também uma questão própria deles. Não ter essa visão de urgência que o futebol precisa. O futebol de alto nível, às vezes, precisa de você ter uma visão de urgência. Nesse momento, se o Vasco cair, a tragédia financeira, eu não estou falando só do lado torcedor, estou falando do lado econômico. Se o Vasco cair, a tragédia vai ser enorme. A desvalorização do ativo deles. Parece que eles não enxergam isso. Já teve finalmente alguns rumores de contratações minimamente decentes, mas as primeiras contratações de janela, meu Deus do céu, Maicon. Pô, eu acompanho o dia a dia do Santos. Eu acompanho setoristas do Santos. O Maicon não tá jogando nada. Maicon não tá jogando nada. Por que é que o Vasco foi atrás do Maicon pra repor? O Capasso vai ficar um tempo sem jogar. O Maicon vai ser titular do Vasco. Ele não servia pra ser reserva direito do Santos. O Vasco era... Desculpe, o Maicon, ele já era tipo a terceira opção pro lado dele na zaga no Santos. Como é que a terceira opção de zagueiro do Santos, a terceira, serve pro Vasco? Então essa falta de visão de urgência, acumulada com a incompetência das pessoas que representam a SAF aqui no Brasil, elas trazem um perigo enorme pro Vasco. O rebaixamento está logo ali. Se a janela não for forte, o Vasco vai cair. O time do Vasco que está jogando, a associação também conseguiria fazer. Para atrasar pagamento, para trazer Jair, para trazer um goleiro da Europa e atrasar pagamento. E para encher de jogador de 20 anos, da base. Ou que subiram agora, que subiram há mais tempo, mas joga todos formados no Vasco. Para montar um time medíocre assim como está sendo montado, a associação conseguiria. Então, precisa de ter uma visão mais de urgência na equipe do Vasco. E ter essa visão que todo mundo vai perder em todos os aspectos se o time cair. Ninguém vai ganhar com isso. Nada.